Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Ora, bom dia. Tudo Sérgio, bem, Paulo? Tudo bem? Cá estamos, para mais uma meia hora de diários. Exato, vais começar a usar O termo meia hora de diários fica bonito. Eu não sei, eu acho que os nossos sponsors qualquer dia vão dizer, eles passam a vida a queixar-se do tempo da... Nós temos sponsors. Sponsors, patrões... Nós não temos sponsors. Falar em sponsors, subscrever o canal, está do lado esquerdo, e deixar o gosto, que é para nós sabermos que vocês gostam e assistem aos nossos programas. E comentem. E comentem, sim. E isto para as pessoas que nos estão a ver, que há pessoas que nos ouvem, não é? E agradecer a quem já comentou, já agora. Sim, sim. E sempre, foi bastante útil. Foi sempre útil. Vai ser útil. Se não for para hoje, é para as próximas edições. Então, portanto, nas últimas sessões tivemos a falar sobre fardamentos, de forma incipiente, era uma a pequena abordagem. conceptualização da uniformologia. Exatamente. Muito pela rama. Já demos aquela primeira abordagem à idade do bronze. Sim. Acho que falámos da Suméria, não é? Falámos da Suméria. Podemos entrar já para o período clássico, dar um saltinho e entrar no período clássico. Talvez dar uma pincelada no pré-clássico, não... A Suméria já está referida, porque referimos a Suméria por uma questão... E falámos também no Egito, na altura. Sim, até pelas evidências que existem. Portanto, nós estamos a basear nas evidências, que é aquilo que nós chamamos a prova, agora o termo está na moda, a evidência arqueológica, a evidência escrita, que aqui ainda é muito residual, etc. Claro que o período pré-clássico não se resume a isso, é algo muito mais vasto. Poderíamos falar do período micénico ou o período minoico, que são o período hitita, em que a organização militar surge, derivado exatamente daquela estratificação que eu referi em programas anteriores, da estratificação de poder, a necessidade de criar uma casta militar. É evidente que a questão do pré-clássico, que nós chamamos de pré-clássico, antes até era unidade curricular nas letras, e não sei se ainda é, não se esgota nas referências que fizemos à Suméria e ao Egito. Não. Poderemos referir todos os sistemas militares, se quisermos chamar assim, que surgiram com a civilização micénica, eu digo minoica, embora fosse uma civilização de caráter mais marítimo, mas obviamente tinha uma componente militar, os hititas e todos os sistemas civilizacionais daquilo que se chama o crescente fértil. Obviamente que todos eles assentaram em sistemas bélicos, portanto, a estrutura do poder, a pirâmide do poder, conforme se foi afirmando, sobretudo naquilo que eu também volto a remeter aos programas anteriores à constituição da cidade. Isto se calhar vai ser... Não é polémico, eu acho que aqui não é polémica. A cidade vai criar uma casta militar, a cidade em si, o surgimento do assentamento urbano, porque vai levar à organização. Não vamos deixar de ter aquele arquétipo das sociedades nómadas, têm sistemas de guerra, mas não têm um sistema militar organizado, ou pelo menos organizado como vai ser nos modelos urbanos. Ora aí também podemos referir realmente, e isto, as pessoas têm-se habituado a que o programa é ilustrado com imagens e que ajuda muito àquilo que nós falamos. Temos uma civilização que é conhecida por ser fortemente bélica, que é a civilização micénica, que, aliás, está ligada a um mito, realidade da Guerra de Troia. E a Guerra de Troia é o que é? É um conflito entre a civilização micénica, ou aquilo que Homero chamava os gregos, mas não são os gregos que nós vamos falar daqui a bocado, são, digamos assim, os antecessores da civilização grega, não é? É o período heládico, ainda antes do heládico. Estamos aqui já a entrar um bocado mais na história que nos uniformes, ou no vestuário militar, mas lá vamos. E que se confrontam com Troia, que não é senão uma cidade que está dentro da esfera do Império Hitita.
Por vezes há uma certa confusão. Troia é tudo grego, não é? Não é? São pré-gregos de um lado e hititas do outro. E por um domínio estratégico, que é aquela zona entre a Anatólia e a Grécia. Portanto, há um mito que se liga a uma... E veja bem quando é que isto acontece, na Idade do Bronze, já há um pensamento estratégico definido. E, como pensamento estratégico, também temos aqui uma sociedade militar perfeitamente desenvolvida. O que leva, quando se organiza uma sociedade que tem uma componente bélica e militar, obviamente que a exigência material vai surgir. Vai surgir a exigência de ter um armamento mais sofisticado, ou tecnologicamente avançado. Aqui estamos a falar do bronze, mas depende da maneira como é que o bronze vai ser trabalhado. E aqui também voltamos à evidência. Ou seja, qualquer museu por esse mundo fora que tenha as evidências que respeitam o período micénico e também ao achado arqueológico, começamos a perceber que os micénicos, para já, estamos a falar dos micénicos, se começavam a vestir para a guerra. O vestir para a guerra aqui não passa pelo vestuário que usam no dia-a-dia, apesar de esse vestuário, simbolicamente, já poderia trazer, e eu estou a especular, eu peço às pessoas que não tomem isto por certo, já poderia trazer alguma indicação do seu estatuto de guerreiro. Eu volto a frisar um aspecto. Eu não estou a dizer soldado. Eu digo guerreiro. É uma palavra muito vasta, quer dizer muita coisa, mas eu acho que aqui resume bem a função. Agora, o que a evidência arqueológica traz, e também a evidência gráfica, o que está nos crateres, que também faz parte da arqueologia, mas nós sabemos que a cerâmica, por vezes, é contadora de histórias, não é? A cerâmica pintada, etc. Sabemos que os micénicos, para além de se vestirem no seu dia-a-dia, o guerreiro micénico se veste para a guerra, com proteções, que eu ainda referi residualmente no último programa, proteções até bastante alargadas em termos da proteção do torso. Aquela famosa armadura micénica que era constituída, era segmentada em vários aros, até culminar num capacete, proteção do ombro. Obviamente que aquilo não era muito praticável e aparece sempre associado ao carro de guerra micénico. A infantaria, por exemplo, a proteção principal com que contariam seriam os vastos escudos do tipo micénico, que têm assim um formato que parece as línguas de gato. Sim. Não é? Faz um 8. É um dos exemplares, não sabemos se havia outros. A estas horas as pessoas poderão estar a perguntar, mas ele está a falar de vestuário ou está a falar do equipamento? Que fique claro que nos nossos programas, quando falarmos, dialogarmos sobre esta questão, não podemos dissociar o uniforme ou o vestuário militar do equipamento. Porque eles funcionam. Sim. E sempre funcionaram em articulação. Porque um beneficia o outro. Se o vestuário sem o equipamento é profundamente simbólico do Estado, aqui eu não digo país ou nação, ou da estrutura política que representa, o equipamento vem por acréscimo porque vai operacionalizar o uniforme. Os hititas também, há menos evidência, mas seria mais ou menos uma situação muito simétrica à aparência, e agora é aparência e realidade, e eu estou quase a bater no subtítulo do meu mestrado em Nihilo Tempora, que era aparência e realidade, embora fosse para outro contexto, que lá iremos um dia, não sei. A questão é que ali naquele aro civilizacional entre o que é a civilização micénica e o que vai para a Ásia Menor, há uma certa simetria naquilo que eu tenho estudado sobre o que é que aparece em termos de armamento e proteção individual do combatente. Não é dizer que é o escudo, a couraça e a lança e os primeiros tipos de espada e até outros instrumentos como os machados. Não é isso. É uma resposta gera a outra. Portanto, o combatente individualmente que se apresenta no campo de batalha, e eu posso dizer individualmente por uma razão. Porque depende da filosofia de guerra que temos aqui. Se na Suméria, e hoje se calhar estamos a bater um bocadinho atrás, aparece uma imagem, claramente temos uma formação de infantaria definida, em que eles estão vestidos de determinada maneira, em que se vislumbra ali uma tentativa de proteger o combatente. Aqui também não temos bem a noção como é que é a tática de guerra micénica. Sabemos que se usavam carros, por exemplo. Agora,
eu dizer-lhe claramente, ou alguém me dizer, a Suméria, por exemplo, assume formações de infantaria organizada, o que leva a ter um determinado tipo de equipamento, é que lá está. O vestuário militar muitas vezes faz-se depender da formação tática que assume no terreno. E quando chegarmos outra vez e vamos voltar até a remeter para um programa muito atrás sobre o Exército Romano, e se calhar temos aqui a oportunidade até de desmiuçar um pouco mais, o equipamento, a maneira como o guerreiro se veste, também está um pouco dependente da maneira como se assume no terreno, ou individualmente ou em formações organizadas, ou nas duas situações. Por isso, eu não sei se um soldado de infantaria micénico, com o seu grande escudo, porque atesta-se que o escudo é de grandes dimensões, o que me leva logo a fazer algumas leituras, como alguém que está na história militar, é que um escudo de grandes dimensões não é propriamente algo muito ergonómico, mas é muito eficaz se usado com outros escudos de grandes dimensões, porque vai fazer uma barreira de escudos. E a barreira de escudos foi sempre algo muito eficaz até que a artilharia a destronou. Exatamente. E daqui um salto muito grande em termos cronológicos. Não é? Agora, esta questão do período pré-clássico, nós digamos, os impérios do bronze. Aliás, era uma leitura que eu tinha na faculdade, que era os impérios do bronze, precisamente, das edições 70, e peço desculpa de não me recordar agora do autor, mas foi um livro fundamental para se perceber, para nós percebermos que eram as civilizações do bronze e que antecedem exatamente aquilo que vamos falar, ou começar a falar agora, que é este salto que vamos dar para algo que já nos aparece atestado e organizado, que é o mundo grego. Pronto. E o mundo grego é o único? Não. Vai ser o nosso primeiro exemplo, que se calhar vamos abordar. Não é? Sim. Ou seja, a partir do século VII, VIII a.C., ou da Era Comum, depende agora do politicamente correto, eu estou habituado ainda ao termo antigo. Aí sim, no heládico, no pré-clássico, mas já no grego arcaico, e vamos dar mais para o século VII, VI e V a.C., ou seja, para aqueles períodos em que está perfeitamente atestado e documentado o que é o sistema militar grego. Agora, o sistema militar grego, é preciso que as pessoas entendam que é um sistema militar de uma identidade que está subdividida politicamente em cidades-estado, com poderes, por vezes até assimétricos. Temos os grandes poderes de Atenas, como todos sabem, temos os poderes extremamente bélicos, mas não necessariamente de grande peso político ou de dimensão geográfica, é o caso de Esparta, e temos inumeráveis cidades-estado, que muitas delas são cidades de Estado de nome, porque têm, digamos, relação de vassalagem com estruturas maiores, como estruturas políticas de mais peso, como Atenas, ou como, por exemplo, na Tessália, etc, etc. A Beócia, o Peloponeso é um emaranhado é um termo um pouco forte, mas é um mosaico de cidades-estado, mas que tem identidades linguísticas comuns. E não é só linguísticas, culturais e militares. E aí como é que nós começamos a pensar, Paulo? Nós começamos a pensar como é que o grego se veste para a guerra. Aqui a questão é, tendo em conta que existem todas essas cidades-estado, eu estava a pensar se existe, em termos, já que estamos a falar em termos de uniformização, se cada cidade-estado utiliza o seu tipo de ainda se calhar não é um uniforme, mas uma proteção. Algo que os distinga. Algo que os distinga, se é específico de cada cidade-estado ou se já é algo mais abrangente e que todos seguem a mesma linha. Ora bom, temos aqui os fatores divergentes e os fatores convergentes, os fatores paralelos. Uniformidade, a nível do vestuário, não acredito. E desculpe-me dar um salto à frente, isso parece o velho mito hollywoodesco de vestir os legionários romanos no meio. E sabe-se que isso não é verdade. Sabe-se perfeitamente que isso não é verdade. E muito menos aqui estamos a contar outra coisa que possivelmente é o mito, que é e vamos à Grécia, que o guerreiro grego se apresenta despido no campo de batalha.
São convencionalismos possivelmente atestados em termos artísticos, por exemplo, na escratera, ou como que eu referi há bocado, na cerâmica. Se ou não ia, não sei. A verdade é que se ele vai despido e vai com uma couraça de bronze, fica com um ar um pouco estranho. Mas nós temos que ter a capacidade de nos abstermos daquilo que pensamos hoje e de recuar 3.000 anos para tentar entender. Mas algo sempre de comum. O capacete, a generalização, e já estamos a falar do ferro, a generalização dos vários tipos de elmos gregos. Eu utilizei o termo capacete e não é correto. É o elmo ainda. Nós definimos tecnicamente como elmo porque a uniformologia tem destas coisas. Nós podemos usar o termo generalista, passa a expressão o termo aspirina, mas não. Ali é o elmo e não estou a utilizar a terminologia grega do dito cujo, da proteção de cabeça. Estamos a falar da proteção de cabeça, que a mais conhecida, mas não a única, é por exemplo, o elmo do tipo coríntio. Que há vários exemplares por esses museus, sobretudo na Grécia, e museus da Europa e do mundo, porque pronto, tudo isto se difunde a nível do material aqui hoje. Então, qual é o arquétipo do guerreiro grego? Como é que ele se veste para a guerra? Primeiro, antes disso, porquê é que ele vai para a guerra? Qual é, digamos assim, o que é que leva os Estados gregos, a entidade do Peloponeso, a entidade grega, para a guerra? Primeiro, a questão interna, os conflitos intermináveis entre as cidades-Estado gregas, por questões económicas, por questões de território, por questões políticas, tudo servia para que se defrontassem simetricamente as cidades gregas. É do conhecimento geral. Sim. Depois, a Grécia, por ela própria, pela sua posição no Mediterrâneo, e eu quero aqui dizer que, além do Peloponeso, portanto, a Península Grega, que é extremamente recortada, ainda temos as ilhas, como Chipre, etc., que pertencem a essa entidade e que criam ali zonas de influência que chegam quase à costa do que é do Líbano e à própria saída do Nilo. Nós não nos esqueçamos que a Grécia, no seu período helenístico, mais tarde, vai influenciar as civilizações à volta. Não numa perspectiva imperial, como Roma, mas numa perspectiva cultural, e não deixa também de haver aqui uma intervenção militar. Ora bom, temos a raiz do conflito na Grécia interna e temos a raiz do conflito externa. Qual é sempre a ameaça, e que aqui serve muito bem para ilustrar a ameaça que vem do Oriente, que é o Império Persa, que é uma entidade política perfeitamente organizada e extremamente militarizada. E muito bem militarizada. Muito bem organizada. Também não tem a ver com aquilo que nós associamos à democracia, ao conceito da democracia grega. É uma sociedade autocrática, é uma ditadura, se lhe quisermos chamar, são uma sucessão de reis ou de monarquias autocráticas e com punho de ferro sobre a população. Sim, é um império, sendo um império, por norma, o império é autocrático. Paulo, vamos ver, se fôssemos aplicar os padrões atuais ao comportamento do Império Persa, sem qualquer tipo de julgamento político, não nos compete fazer, é sabido, e se alguém discordar tem um sítio para discordar, ou diretamente no YouTube, ou noutra sede, em que genocídio e limpeza étnica fazem parte da história do Império Persa. Sim. Não são os únicos, mas eles fazem um sistema. Eles deslocam populações inteiras com uma limpeza étnica que, se formos desprover a questão cronológica, é com a mesma eficiência que foi feita nos Balcãs nos anos 90 do século XX. Bom, então, vamos voltar a vestir o grego. É que eu estou a ver... Ainda está em tronco nu e com a... Mas eu espero que as pessoas se apercebam que quando estamos a falar da uniformologia, temos que andar por aqui, por essas voltas. Porque é uma... Isto não é só metal e pano. Exatamente, é uma temática que obriga uma série de outras áreas do saber para muito transversal. Por isso é que se chama uniformologia e outra, mas é que é uma ciência que estuda o uniforme. E tem pessoas que concordarão comigo, outras talvez não. E pronto, a liberdade é esta. O hoplita grego
vamos começar por cima, realmente pelo elmo, aquilo que o protege. E um elmo, há algumas exceções de elmos cónicos que não oferecem proteções laterais, mas o mais conhecido é exatamente o elmo do tipo coríntio, em que fica praticamente visível, deixa visibilidade para os olhos e temos uma cobertura que alcança toda a parte da face, do nasal e parte da nuca. A seguir, o que é que vem? A proteção, porque estamos na proteção passiva. Vem a couraça. Que tipos de couraça? Bom, temos entre a couraça de bronze, que vai passar até para os romanos, portanto, que é algo que é posto... Reparem, há aqui quem olhar para o guerreiro grego e se comparar com o micénico, que o antecede em 1000 anos, o micénico não tem mobilidade nenhuma. Tenta-se proteger a qualquer custo de metal, de bronze de cima aos pés. Portanto, a certa altura ele deve parecer aquele homem de lata do feiticeiro de Oz. Do feiticeiro de Oz. O hoplita grego já não. O hoplita grego blinda-se no torso, deixa as pernas livres e só se vai proteger abaixo do joelho com as grevas de bronze. Ou de metal, ou de ferro. É que atenção que aqui quando falamos de ferro, o bronze ainda é usado. Sim. O bronze é usado, por exemplo, para proteção de couraça, porque é fácil de trabalhar. Já não é usado a nível do armamento ofensivo, mas ainda estamos a proteger. A proteção do hoplita grego passa entre a couraça de bronze ou de ferro, que pode ser uma placa, como pode ser uma couraça anatómica que encaixa à frente e encaixa atrás, até aos linotórax, que são aquelas couraças feitas em linho às camadas, que é extremamente leve, mas tem alguma capacidade de resistência contra determinado tipo de impactos. Que é, digamos assim, um colete, não um colete, é uma couraça, digamos assim, também que se prende à frente e atrás, mas que tem umas proteções de ombro reforçadas e é feita exatamente em bases de couro e tecido. Laminado. Sim. Portanto, quando esse guerreiro se apresenta no campo de batalha, quando esses guerreiros se apresentam no campo de batalha, não estamos a assistir a uma uniformidade em termos de aparência. Não, vamos assistir a uma uniformidade involuntária. Se calhar as túnicas serão de várias cores. Ou até possivelmente serão de cores até simples, ou de cores de tintos simples, entre o branco alvadio, ou se calhar os mais ricos, porque a colorização de uma túnica para um grego, até mesmo para um romano, até vai da capacidade económica, e aqui também temos que falar, estava-me a escapar algo fundamental. O hoplita grego é cidadão. Sim. O hoplita grego, para eles a guerra não é um dever, é um direito. Eu lembro-me que eu lembro perfeitamente que costumo dizer aos meus alunos, e é extrapolar um bocadinho isto nas aulas de património e cidades. Pior que a pena de morte para um grego é o exílio para fora da sua cidade. A guerra para o grego é um dever, mas é também um direito. Porque é o seu sinal de que é cidadão. Quem pode fazer a guerra na Grécia são os cidadãos de pleno direito. Mesmo que tenham que pagar às suas custas o seu equipamento de guerra. Ou seja, o seu elmo, a sua couraça, as suas grevas, a sua espada. Tem o xifos, que é a espada grega, que vai também ser herdada pelos romanos nos seus primeiros tempos. A lança e o óplos. Óplos, que é que vem dar o nome de hoplita. Exato. Mas neste caso, quando um exército composto por hoplitas se apresentam no campo de batalha, ainda podemos ter diferenças em termos de aparência e de standardização. Vai depender muito da vontade e da capacidade de cada hoplita. Porque aquela ideia romântica e cinematográfica que nos é passada é de que eles já iam todos com o mesmo tipo de couraça, com o mesmo tipo de elmo, com o mesmo tipo de escudo, tudo muito... Nada mais longe da realidade. Eu estou a imaginar ali uma mistura de... É porque o que é uma falange? Agora pensemos no grupo dos hoplistas todos juntos. Uma falange é um bloco de homens
praticamente encostados uns aos outros, fechando escudos, e o ópulos redondo presta-se a isso, porque o tipo de guerra praticado pelo grego é baseado no choque da infantaria, embora haja cidades gregas com algum, digamos assim, capacidade de se projetar com cavalaria, como é o caso da Beócia, que isso depois vai ter reflexo já no período helénico. Mas a grande imagem de marca dos gregos é a falange fechada da infantaria, é um bloco de tropas. Podemos ter 600 homens com uma frente não sei quantos e uma profundidade X. Portanto, é um bloco de homens que se fecham sobre si. Tem uma certa tendência, porque o escudo está seguro na mão pela esquerda e a lança aparece sobre o intervalo dos escudos. Não aparece por baixo, aparece porque a lança grega não é para atirar, a lança grega é para ferir. É para dar toques. Portanto, aquilo, quando há duas falanges que se chocam, é uma questão de empurrar e tentar ferir com a lança. E a espada, digamos que a espada é normalmente curta, já é algo que os romanos também vão ter. O xifos grego é relativamente curto, que é exatamente para embates fechados. Nós olhamos para a falange que nos apresenta de frente, realmente podemos ver um ateniense com um coríntio, podemos ver um ateniense com um tipo negal, sim. Podemos ver um ateniense com outro tipo de capacete ático, o ático, que também vai ser herdado para os romanos, porque isto tudo vai passar para o período romano. E depois vemos toda uma seção de círculos à nossa frente. Vamos supor que estamos do lado... Sim. Quer dizer, estamos do lado oposto. Mas há uma coisa. Eles podem estar com túnicas azuis, vermelhas, às bolinhas. Passa a expressão. As bolinhas. Sim, as bolinhas não acredito, mas, Okay, mas é uma ideia. Isto é só para acordar as pessoas que já estão lá. Todos, uns com a cara mais destapada, porque o capacete o permite. Agora, há uma coisa que é em comum. Que serão, no caso que se possa usar, são as crestas dos capacetes, os elmos, peço desculpa, que terão sempre uma cor uniforme, presume-se. Mas há alguma coisa que não muda. E isso, a arqueologia e o registro não mentem. Cada cidade tem o seu símbolo. Cada cidade tem o seu símbolo. E onde é que o seu símbolo é pintado? No óculos, no escudo. No escudo. Portanto, onde é que temos aí a uniformidade ou uniformológica? Passa a redundância. No símbolo. Qual é o símbolo de Atenas? O V invertido, que na prática é o A grego. Outras cidades têm, por exemplo, a massa de Hércules. Outros têm uma cabeça que isso também vai ficar associado aos primeiros hoplitas romanos, porque nós temos agora a começar a pensar a civilização grega vai progredindo, mas está a começar a nascer outra na Península Itálica, que é Roma, e que copia o modelo militar. Portanto, nós temos a certa altura hoplitas gregos e hoplitas romanos, que lutam da mesma forma. E samnitas, que são... Nós pensamos que os romanos estão isolados na Itália. Não estão. Tem uma série de povos à volta, sim. Os sabinos, os samnitas, que utilizam... Qual é o modelo militar que utilizam? O grego. Porque resulta. Resulta enquanto não houver uma ruptura tática, de evolução tática. Portanto, essa questão da uniformização que aparece nos gregos será o tipo de armamento, a lança, ou seja, uma uniformidade técnica. Nós não vemos grandes variações, eu não me apercebo. As proteções, sim, porque dão um bocadinho de aso a essa liberdade. Tem a ver com regionalismos, tem a ver até com a capacidade económica do hoplita, porque nem todos os cidadãos têm a mesma capacidade de investimento. E há uma coisa que eles não podem sacrificar. É o custo de um oplon. O escudo tem que ser... Convém que seja todo igual. E a lança. Agora, a partir daí é que não há leasings na altura. Ora bem, vão proteger menos, se calhar menos que o capacete mais barato. Exatamente. Dentro daquele melting pot, o que se distingue é o óculos. É o óculos, portanto, o escudo, o elemento identificador do hoplita grego é o óculos. Ou seja, o escudo é o elemento identificador. O armamento ofensivo, a lança, é outro elemento identificador porque tem que ser assim. Porque é para responder à necessidade da falange. Aquela ideia do pessoal 300 Frank Miller, esqueçam aquilo. Nem pensar. Assim. Não, nem pensar. É muito divertido ver. É ótimo, mas não. Mas não. Podem ver porque vem dos livros de Frank Miller, mas não é a realidade. Nem de longe, nem de perto.
A eficácia da... Quais são os... Primeiro, agora, isto era os prós, agora os contras. Não os prós, é a realidade, os contras. Vamos considerar que o soldado grego o guerreiro grego é um guerreiro muito eficaz. E lá vamos a questões que andam entre a uniformologia e outras áreas da história militar. Sim. O guerreiro grego é um homem que fora... Quer dizer, por vezes, eu vou exagerar, vou dizer uma coisa e vou exagerar. No aspecto interno, os conflitos entre as cidades gregas eram quase marcados ao dia e à hora. Por exemplo, em altura de colheitas não há guerras para ninguém. Mas escolhiam um campo de batalha simétrico, onde a falange se pudesse desenvolver. Onde é que uma falange grega se pode desenvolver? Num plano destes. Sim. Se encontrar terreno acidentado, começa a ser um problema, porque não se mexe uma massa de 500 ou 600 homens, todos juntos, em que estão praticamente encostados uns aos outros. E há uma razão para isso. Não se consegue vislumbrar um guerreiro grego a lutar sozinho ou a abrir a ordem unida de uma falange, porque exatamente eles não são legionários romanos. Eles são homens que se fecham atrás de um escudo, tentam fazer ferimentos. Aliás, um campo de batalha, nesta altura, não é particularmente chocante, porque são golpes de lança, sobretudo. Pronto, tipo morreu num golpe de lança, mas não um ferimento, que digamos que seja algo que vá chocar profundamente a sensibilidade alheia. E mesmo contra os persas, a falange é eficaz, e é eficaz até o período de Alexandre, embora a falange helénica não é a mesma que a falange grega anterior, porque os persas têm um posicionamento tático que se esbarra contra as falanges e o terreno também assim o propiciou. Porque houve algo que eu não referi há bocado. Eu estou a ser um bocadinho eurocêntrico, ou um bocado a centrar-me. Há algumas civilizações que neste período não assentam a sua capacidade de guerra na lança e no choque da infantaria, mas sim no uso do arco, mais a Oriente. Sim. Aí, o Japão arcaico, não, na altura nem pensar, porque já há gente no Japão, sim, há gente na China, sim. Há exércitos perfeitamente organizados na China que os gregos à beira deles são realmente uma rapaziada com túnicas curtas e as pernas à mostra. Basta ver os exércitos de terracota, que são pouco posteriores, são 220 a.C. do Imperador Qin. E vemos que aquilo é uma infantaria, olhamos para ali alto. Aquilo é bastante organizado. Portanto, retornando, e o tempo já vai curto, o hoplita grego, a sua uniformidade visual de vestuário é obtida através das simbologias que são inscritas nos seus escudos, que são a área de maior visibilidade, é o oplon, que representam cada cidade. E depois é difícil, realmente, quando temos uma massa de homens que se fecha, que evolui de uma determinada maneira o terreno, com eficácia ou sem eficácia, conforme as circunstâncias, essa uniformidade é dada pelo coletivo que está todo junto e não necessariamente, e pelas simbologias visuais, não pelo vestuário, mas pelas simbologias associadas. Isto, obviamente, que se vai estender por muito tempo, ainda hoje. Se formos a pensar, lá chegaremos, a simbologia, dentro do vestuário militar, algo que é importante e que vem desde a raiz dos tempos, é o simbólico. Não necessariamente a questão da uniformidade material, mas o simbólico. Se eu quiser lançar aqui o desafio, não sei, o Paulo ia referir qualquer coisa. E sim, eu ia perguntar ao Sérgio se no meio dessa falange já começa a existir algum tipo de simbologia, ia remeter mesmo para a simbologia que defina hierarquias. Também. Embora surja muito diluída, é o conhecimento pessoal, porque a falange há uma grande proximidade pessoal entre os falangitas. Não é? Portanto, sabe-se quem comanda. Normalmente os homens mais experientes têm que ir para o lado direito da falange para tentar proteger, porque o flanco direito é o mais frágil, porque é o que fica. Se repare que quando chegar ao último tem aqui um escudo, eu não tenho nada aqui. Portanto, os mais experientes têm que ser os que não deixam romper o flanco pela direita. E entramos aqui na tática e temos que acabar. Essa questão que levanta.
E a questão do simbolismo leva-me a dizer aqui algo para terminar este programa. Em uniformologia temos a noção do material, mas também temos o imaterial e o imaterial ou simbólico, e é algo que tem que ser muito estudado e que é estudado, obviamente. Por isso, ficamos por aqui hoje nos gregos, Sim. nesta passagem muito breve, mas se calhar continuamos e engrenamos nos romanos. E pronto, Paulo. E foi o dia de Hoplitas. Exatamente. Não se esqueçam que, conforme eu disse no início, temos aqui um botãozinho vermelho, subscrever e deixar o gosto. Porque assim o YouTube sabe que vocês gostam dos nossos vídeos e sugere a mais pessoas. Sérgio, prazer. Paulo, sempre a considerá-lo. Igualmente. Como sempre. Até ao próximo programa. Até à próxima. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.